Boa tarde a todos e todas, companheiros e companheiras. Saudar a mesa na figura da nossa referência maior, nosso professor Carlos Abicalil. E saudar o parlamento na figura da deputada Raquel Marques, um mandato com certeza a serviço da classe trabalhadora em educação. Bem, para nós da Central Única dos Trabalhadores, no Ceará, temos a compreensão de que está em curso no nosso país a construção de um projeto popular e democrático. Esse projeto, obviamente, enfrenta uma série de contradições que envolvem um persistente projeto neoliberal que foi construído no nosso país desde a década de 90. Esse projeto ele ainda é em grande parte hegemônico no mundo e ainda influencia em grande parte muitas das nossas disputas políticas. Mas nós temos clareza que nos últimos 12 anos, um projeto popular e democrático está em curso no nosso país, por uma série de avanços que foram destacados aqui em muitas falas. Mas nós desejamos avançar. Como trabalhadores em educação, como movimento sindical da educação, que faz parte da Central Única dos Trabalhadores, nós desejamos avançar nas conquistas, avançar nas reformas que o nosso país precisa, as chamadas reformas estruturais. Nesse sentido, professor Abicalil, eu gostaria que Vossa Senhoria, nobre companheiro, pudesse aprofundar um pouco mais os caminhos que nós devemos trilhar no sentido de superar os entraves da Lei de Responsabilidade Fiscal. Objetivamente, quais caminhos políticos nós, enquanto movimento sindical, poderíamos nos inserir no processo de mudança da Lei de Responsabilidade Fiscal para garantir uma mudança estrutural, pelo que eu entendi da sua fala, seria uma mudança estrutural no âmbito do que nós estamos debatendo aqui no ciclo de debates, que é o financiamento da educação com vias à valorização dos profissionais da educação. Uma segunda questão, para concluir, sei que a gente não pode alargar muito tempo aqui, mas uma segunda questão seria, no âmbito do Sistema Nacional de Educação, tal como foi proposto aqui na sua intervenção, quais seriam os caminhos objetivos, no curto e médio prazo, para que nós possamos conseguir, de forma sistêmica, a nossa lei federal de diretrizes nacionais de carreira? Porque nós sabemos que se for apenas uma iniciativa do governo federal, jamais conseguiremos aplicar de fato, no âmbito dos estados e municípios, inclusive por conta dos limites de questões como a Lei de Responsabilidade Fiscal, essas diretrizes nacionais de carreira. Então, a aprovação das diretrizes nacionais de carreira em lei federal precisa fazer parte do bojo das discussões do Sistema Nacional de Educação. Então, a pergunta é, objetivamente, na sua avaliação, quais seriam os caminhos políticos e técnicos, obviamente, para que nós possamos avançar nos próximos anos, os passos necessários dentro do Sistema Nacional de Educação, tal qual proposto aí na sua explanação, para chegarmos a essa vitória da Lei Federal das Diretrizes Nacionais de Carreira. Então, a primeira questão, responsabilidade fiscal. Segunda questão, diretrizes nacionais de carreira, com vias à nossa tese do Sindicato APO, da nacionalização da carreira dos profissionais da educação. Muito obrigado, vamos à luta, companheiros. Na história do Brasil, nós jamais tivemos um período longo de democracia como nós estamos vivendo pós-constituinte. Ao mesmo tempo, um período que vai completar 12 anos de convergência entre política econômica e inclusão social. Todo o discurso anterior, ressalvado os anos 61 a 64, é de que primeiro precisava crescer para depois repartir o bolo. Nós vimos crescimentos chineses, no período da ditadura militar, e o bolo só cresceu para poucos. Pela primeira vez, a partir de 2003, nós inauguramos, com muito esforço do conjunto da sociedade brasileira, uma inversão deste processo, de modo a dizer que nós só podemos crescer se repartirmos o bolo. E essa receita tem sido, com muito custo, e nós sabemos que isso teve de enfrentar interesses importantes, hoje referência global. Crescer salário mínimo para alguns
políticos e algumas linhas de administração pública é o avesso ao crescimento econômico, porque isso significa repartir renda, e eles dizem é insustentável. Tem ex-presidente de Banco Central que já está dizendo isso abertamente agora, em período pré-eleitoral, que o salário mínimo do Brasil está muito alto. Imagina o que dirão do piso salarial profissional do magistério. Vocês estão dizendo que o salário mínimo é muito alto. Quando a gente ouve dizer aqui, os estudantes de 13 milhões de famílias que estão em escola pública, suas famílias têm parte da renda assegurada pelo Bolsa Família a partir da escolarização, na verdade nós não estamos fazendo outra coisa senão reparando a exclusão histórica e secular. Isso não é um favor para essas famílias. E tem dado testemunho que se faz bem, inclusive para os ricos, porque é esse dinheiro do Bolsa Família que faz circular a economia local, no armazém, no açougue, na farmácia, no cinema, porque tem gente dessas famílias indo para o cinema. Agora, tem senhoras da alta sociedade dizendo que isso encarece sua passadeira. Aquela que ia na casa dela passar a roupa durante 8, 10 horas em situação incômoda, recebendo por diária. Engomar, né? Passar roupa que ainda é do tempo da goma ainda. Ora, tem uma contradição, porque era melhor ter aquele trabalho escravo na miséria do que assegurar uma condição de renda cuja criança tem condição de aprender a se desenvolver mais lá adiante. Então, de fato, enfrentar um projeto de desenvolvimento com inclusão significou reduzir juros. Juros liberou dinheiro público para investimento. A capacidade de investimento articulada pelo plano de aceleração, pelo chamado PAC, é quem hoje assegura as obras de infraestrutura em todos os municípios brasileiros. Eu estou falando de municípios de todos os tamanhos, de capital e do interior. E essa capacidade, como foi aqui falado recém, né, o investimento em torno do Programa de Desenvolvimento Regional, se não fosse a liberação de recursos de financiamento público para tal, nós não teríamos esse investimento regional aqui. E não é por acaso que o Nordeste cresce mais nesses últimos 10 anos do que qualquer outra região do país. E não é por acaso que com o maior período de seca do último século, que vivemos agora, não é isso? Não tivemos os retirantes, como sendo a lógica de migração das pessoas para trabalho semi-escravo nas regiões chamadas desenvolvidas do Brasil. E essa é uma inversão muito importante. Estas condições, portanto, levam a uma mudança estrutural de alto alcance. Bom, proposta concreta, vou ler, Helder, que está na exposição lá, qual é a redação que tem que ser em lei complementar. Qual lei complementar? Se a gente disser por aí que vai mudar a lei de responsabilidade fiscal, vão começar toda uma campanha global de todas as redes contra nós. O que eu digo? Nós não vamos fazer a lei complementar da responsabilidade fiscal. Nós vamos fazer na Lei Complementar de Cooperação Federativa a seguinte redação: excluem-se dos limites no artigo 18 da Lei Complementar 101 as despesas derivadas da expansão da oferta educacional pública relativa ao cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, consignada nos planos estaduais e municipais, cobertas com os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento da educação e com o incremento educacional considerado nos artigos 23, 212, 213 e 214 da Constituição Federal, assim como o artigo 60 do Fundeb. Além do Fundeb, tem outros 4 artigos constitucionais que são obrigatórios, que estão acima da Lei de Responsabilidade Fiscal. Desse modo, a companheira Tênia, né, que mencionou aqui o achatamento da carreira e deu o exemplo de titulação, diferença de R$4. Foi quem? Foi Merilane, desculpe. Não é isso? Que mencionou esta condição. Deste modo, a gente redigindo dessa forma, e teve também um professor que falou da terceirização, da contratação terceirizada, não apenas para a EJA, mas também para a contratação de creche. A gente vai enfrentar um artifício que tem na Lei Complementar 101 que eles não falam. O artigo 19, que vem logo depois do 18, que é o que fala do limite de 54% no caso da administração municipal, o 19 fala o seguinte, que se for contratação terceirizada, não impacta esse limite.
que é compra de serviço, não é contratação de pessoas. Ora, quem é que tem interesse na manutenção da lei de responsabilidade fiscal? As empresas de terceirização de serviço, que estão de olho nos recursos do royalty, do pré-sal, para creche, para pré-escola, para ensino médio e tempo integral. E isso quer dizer o quê, companheiros e companheiras? Que nós acabamos de ter uma conquista que foi luta de décadas dos trabalhadores em educação para ampliar o investimento público, e isso pode escapar pela aplicação do artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a redação que estou dando é perfeitamente constitucional. Aliás, é para cumprir os dispositivos constitucionais que eu falou aqui, Maurício. A Constituição está acima da Lei Complementar 101, não está abaixo. E essa condição, portanto, está redigida. Eu redigi essa emenda como emenda para a CONAIP, está lá no texto do relatório da CONAIP, que foi aprovado em mais de 6 estados, e está lá no capítulo 7, né, no eixo número 7 da CONAIP, que é o eixo que trata de financiamento. Isso precisa vir em qual lei complementar? Na que regula o artigo 23, porque ela vai valer para estados e municípios na medida do cumprimento das metas do PNR, dos planos estaduais e dos planos municipais. Esse enfrentamento tem que ser feito logo, porque se ele não for, a regra vai ser avançar sobre o que é mais rápido, mais cômodo. Não precisa concurso público na terceirização, não tem carreira na terceirização e pode não ter o nome profissional, professor ou professora, portanto não tem piso. Vocês entenderam? E o recurso é transferido por matrícula. É risco zero para a empresa, porque ela terá esse dinheiro todo mês. Alguém falou aqui do valor anual R$2.800, um valor no ano 1.0 Fundeb, né? O VAA do Fundeb no estado do Ceará. Ora, isso todos os meses por aluno com contrato terceirizado é uma receita que não tem perda. Ninguém vai perder receita com isso. E é evidente, isso significa oportunidade de lucro e negócio sem risco para quem montar suas firmas de terceirização. E é um constrangimento dos prefeitos, porque o prefeito está hoje com a faca no pescoço, se é verdade, inclusive de se tornar inelegível por decisão colegiada, que é do Tribunal de Contas, dizendo que ele praticou improbidade administrativa por ter excedido 54% com despesa de pessoal. Ora, ele é preso por ter cão, porque ultrapassou os 54%. E ele vai ser preso se não garantir a creche, porque também é obrigação do prefeito garantir creche para a escola. Então, essa situação tem que ser modificada. Segunda questão, como fazer para avançar nas mudanças estruturais? Então, na lei de responsabilidade, já disse aqui o texto, no meu entendimento, deve ser aposto na lei complementar do artigo 23. Em relação às diretrizes nacionais de carreira, o projeto que apresentei em 2003, de diretrizes nacionais de carreira, durante 7 anos na Câmara dos Deputados, evoluiu até a segunda comissão, que foi a Comissão de Administração e Trabalho e Serviço Público, chamada CETASP, com 2 relatórios. Infelizmente, concluiu o segundo mandato e o projeto não chegou à terceira comissão, que é de Finanças e Tributação, condição para que ele fosse para o Senado, sem passar pelo plenário. Quando isso ocorre e um parlamentar não tem renovado seu mandato, o projeto vai para o arquivo. Portanto, aquele projeto que estava na segunda versão da CETASP foi arquivado, mas a deputada Fátima Bezerra, do estado do Rio Grande do Norte, e o deputado Sagas Moraes, do meu estado, do Mato Grosso, ambos o representaram em 2011. O que ocorre? É que nessa legislatura esse projeto não deu um passo sequer, que é o das diretrizes nacionais de carreira.